Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e vamos para mais um vídeo aqui. Aquele vídeo que é um clássico resenha de bar, né? Para você puxar sua cadeira aí, pegar sua bebida e a gente trocar uma ideia sobre o Fluminense, que a gente precisa falar do elenco do Fluminense. Falta um mês, né? Daqui a um mês, Gabriel e Lessa já vão estar nos Estados Unidos para cobrir o Mundial. Eu estarei indo dia 14, então um dia depois, eles vão dia 12, eu vou dia 14, algo assim, mais ou menos. Mas falta um mês para o Mundial. E a gente precisa conversar sobre o nosso elenco, porque essa semana e ontem a semana aconteceram muitas coisas. Então é um vídeo de trocar uma ideia e ver se eu tô com razão de estar preocupado ou se eu tô exagerando. E eu quero a opinião de vocês aqui, tá? Esse é o vídeo que você tem que comentar. Mas vamos rodar a vinheta e a gente começa a falar sobre isso. Vamos lá, a gente precisa falar sobre o elenco do Fluminense. Precisa? Não precisa? Eu quero o comentário de vocês sobre isso, tá? Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito. Por favor, fala bem perto da câmera aqui, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito. Então voltei pra cá pra gente trocar essa ideia. Semana que preocupou muito o torcedor do Fluminense, né? Eu tava comentando com o Lucas aqui do canal muito sobre isso. Eu entendo o torcedor que tá muito pessimista após o jogo. É um jogo que dá muita raiva, o jogo contra o Atlético Mineiro, e eu entendo o torcedor que tá analisando e falou, cara, dentro do meu planejamento ali, a gente ganhou o jogo contra o Corinthians, que talvez eu achasse que a gente não ia ganhar, mas a gente empatou com vitória, um jogo que de repente eu achasse que a gente tinha que ganhar, um pelo outro, a gente tá fazendo uma pontuação ok, tá num Brasileirão ainda super ok, não acho que é motivo para tanto drama. Até aí não é o motivo desse vídeo. O motivo desse vídeo é falar do elenco do Fluminense, que é o que me preocupou muito essa semana. Por quê? No meio da semana passada, né, o Fluminense enfrentou o São José com o time todo reserva. E, cara, a gente tomou sufoco e perdeu para um time muito ruim. Eu diria que é um dos piores times que eu já vi o Fluminense enfrentar. Já falei algumas vezes isso aqui, mas lá no Maracanã, no jogo de ida, a gente acompanhando o aquecimento, era constrangedor o treino de finalizações, tanto dos jogadores como do goleiro, assim. Era uma combinação de ninguém conseguir acertar pro gol e quando acertava, o goleiro não conseguia ir na bola. Então, assim, é um time muito fraco e a gente perdeu, isso preocupou o torcedor. Não satisfeito com isso, a gente vai pro Arena MRV, tá fazendo um jogo ok, né, na medida do que propõe o Renato Gaúcho ao time do Fluminense. E aí, quando ele mexe, ele coloca Keno, que não vive uma grande fase desde a temporada passada, né? Muitas oscilações. O Serna, que é o Serna, que também, assim, quando a sua expectativa total em mudança de um jogo tá no Serna, acho que tá errado, mas é um jogador que eu acho que de todos esses é um jogador que tem uma função tática para mim de entrar em alguns jogos ali, você ganhando, puxar um contra-ataque e tudo isso. Renato Augusto, que aí eu não sei se o Renato se o Renato Gaúcho vai se apegar a essa fama que ele tem de tentar resgatar alguns jogadores, só que assim, não tem por que você resgatar um jogador que vai se aposentar daqui a 6 meses. E ele também que entrou, o Hércules, né, que ainda não chegou no Fluminense. Então, e a gente toma 3 gols depois que isso acontece. E isso preocupa muito o torcedor do Fluminense, que fala, cara, a gente pode até ter um time titular, mas a gente não tem banco. E aí ontem acontece a lesão de Facundo Bernal. Facundo Bernal tem uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa e deve ficar de 3 a 4 meses fora, ou seja, não temos Bernal para o Mundial. E aí por que eu estou falando isso? Não temos Bernal para o Mundial, não temos Otávio, que deve voltar lá para setembro, outubro também, porque rompeu o tendão de Aquiles. Germancano esse volta para o Mundial, provavelmente, né? E Lima, que também deve ficar ali mais um mês fora, porque teve uma lesão grau 1 na coxa. Essas são as lesões. E aí ontem também teve a informação, eu vou passar todas as informações, depois a gente vai trocar uma ideia, tá? Que o Fluminense conversa com o Fábio sobre renovação até o final de 26 e que o Fluminense tem interesse em Marcelo Lomba. E aí, assim, você entendeu? Eu também não entendi. Então é disso que a gente vai falar aqui, sobre esse elenco do Fluminense, aonde a gente vai precisar reforçar. Tem uma janela que começa dia 2 de junho, daqui a 17, 19 dias, 19, 20 dias, tem uma janela para os times que vão disputar o Mundial, e o Fluminense é um desses times. E o Fluminense precisa ir ao mercado. E aí a preocupação do torcedor gastamos já nessa janela 150 milhões
e até agora nada se resolveu, né? Fio, onde é que a gente gastou esses 150 milhões? No Freitas, que é assim, até agora, pra mim é titular na zaga ao lado do Thiago Silva, mas não é um puta zagueiro pra gente gastar o que a gente gastou nele. No Canóbio, que é um jogador útil para alguns jogos, fez gol no último jogo, mas gastamos muito dinheiro. Hércules, que foi uma contratação, acho que uma aceitação máxima, todo mundo queria o Hércules quando ele veio pro Fluminense, e até agora não jogou ainda. Otávio, que se machuca logo assim que chega. Lavega e Lescano, jogadores jovens que ainda não tiveram muita oportunidade, mas as poucas oportunidades, a impressão que dá pra gente é que não estão prontos ainda. E René, que a gente até jogou mais do que a gente estava esperando, mas ainda é um máximo reserva. Então, assim, a gente gastou... Se eu estiver esquecendo alguém aqui, tem o Pitaluga que voltou, o Kaique Almeida, mas são jogadores que voltaram, vou colocar esses jogadores em outra prateleira. Não sei se eu estou esquecendo alguém, então eu liguei a câmera e estou gravando, é um vídeo de desabafo pra gente trocar uma ideia. E, cara, e desses 150 milhões não tem uma contratação que hoje, que é o que eu falei, o Hércules pra mim tem potencial, o Lescano tem potencial, o Lavega tem potencial. Mas hoje eu olho as contratações e falo, cara, nada que mudou o nível do Fluminense, né? Esqueci do Everaldo, que também não vem numa boa fase. Acabei de ver que eu esqueci uma pessoa chamada Paulo Baia. Mas assim, dizem por aí que a minha narrativa de 150 milhões, mais de 150 milhões, alguns a gente nem contratou por inteiro o jogador, né? Foi por 60% do passe, e nada que até agora mudou o nível do Fluminense. E aí tem uma janela que a gente vai falar agora que a gente precisa contratar e a gente vai gastar mais quanto? Porque o mercado tá difícil contratar, né? Vamos gastar mais 100 milhões? Mais 150? Vamos bater 300 milhões em contratação? Fio, temos dinheiro por causa do Mundial. Talvez a gente vire SAF, que eu já tô achando que essa SAF não vem para esse ano. Eu já achei durante boa parte do tempo que viria para esse ano. Já acho que não vai vir de novo. E aí? Esse dinheiro vem da onde? O Fluminense resolveu ter um time que pode investir alto? É uma dúvida que fica na minha cabeça e eu nunca vou entrar numa de torcedor do Cruzeiro lá de trás ou do Corinthians atual, de que gasta quem torce para banco, eu não torço para banco, eu torço para time de futebol, quero jogadores, não importa o lado financeiro. Eu me importo porque o lado financeiro lá na frente acaba atrapalhando o campo e bola. Então, assim, faz muita diferença para mim. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre janelas de transferências, né? Vou por partes. No gol hoje a gente tem 4 goleiros, né, nos profissionais. Fábio, o Vitor Eudes, o Pitaluga, o Gustavo Ramalho e o Fluminense, que é o Marcelo Lomba. Vamos por parte. Fábio, sobre renovar o Fábio para a temporada de 26, eu não tenho problema nenhum com isso. Acho que mesmo que o Fábio caia de nível, não me incomoda o Fábio fazer uma temporada começando a ser reserva e dando suporte para o goleiro que está lá, não é algo que me incomoda. Fábio, o maior goleiro que eu vi agarrar no Fluminense, mostra que tem sua capacidade no último jogo, com a maior defesa que eu já vi um goleiro do Fluminense fazer nesses 37 anos, uma defesa num grau dificílimo, que é um chute a queima-roupa e que a bola não vai em cima dele, ele leva o pé até a bola, é algo muito surreal aquela defesa. Filho, mas ele tem falhas, todo goleiro tem falhas na temporada, então para mim isso ainda é um goleiro primeira prateleira do Brasil tranquilamente. O Vitor Eudes, que eu vou deixar por último falar, Pitaluga e Gustavo Ramalho são jogadores jovens que o Fluminense está ali, acho que o salário não muda muito do Fluminense em relação a eles, e tá aproveitando os dois, ver o que fazer, se vai emprestar, se não vai emprestar, se vai usar, mas claramente os dois não estão prontos com a idade para agarrarem no Fluminense. Agora, o Fluminense quer o Marcelo Lomba. E qual é a informação que deu o Marcelo Neves ontem, né? O Fluminense tem interesse no Marcelo Lomba, o Marcelo Lomba quer ir pro Fluminense, mas o Fluminense não fez nenhuma proposta e não vai gastar nada com o Marcelo Lomba. Se ele conseguir sair do Palmeiras sem custo nenhum, ele vem pro Fluminense. O Palmeiras quer o goleiro Gabriel Grando do Grêmio, né? E se ele conseguir fazer essa contratação, ele vai liberar o Marcelo Lomba, aparentemente é isso. Então, tem muita chance do Lomba pintar no Fluminense. E aí, qual é a minha preocupação, assim? Eu vou dar minha opinião, e essa é a primeira que eu quero comentar de vocês. Entre Marcelo Lomba tem 38 anos. Mas o Fábio tem 45. O Fábio é um monstro, gente. O Fábio tem 44, faz 45 essa temporada. O Fábio, ele assim, é algo para ser estudado, não é o normal. 38 anos, o goleiro está próximo de se aposentar. Tem muitos goleiros que se aposentaram antes dos 38 anos. Então, assim, o Marcelo Lomba, ele quando sobe no Flamengo, ele joga com o Diego, lembra o goleiro Diego? E o goleiro Bruno. Só para vocês terem uma ideia quanto tempo que ele subiu. Ele sobe em 2006, faz o primeiro jogo em 2008. Então, estamos em 2025. Ele tem uma boa fase no Bahia e Inter,
mas nada que seja um goleiro que valha você ter 38 anos, e um goleiro com 38 anos e você contratar. Entre o Marcelo Lomba no banco e preparar o Vitor Eudes, eu prefiro o Vitor Eudes. E eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Acho que o Vitor Eudes é o goleiro que a gente tem que trabalhar? Não. Não acho. Não me sinto inseguro quando a gente precisou do Vitor Eudes. Ele jogou 10 ou 11 jogos no Fluminense. Em nenhum momento eu me senti inseguro com ele, mas acho que o Fluminense tem que ir atrás de tipo um Lucas Arcanjo que a gente tentou contra o Vitória. Um goleiro de 26, 27 anos, um goleiro que já tem a rodagem de Série A de Brasileirão como titular em algum time de menor expressão. Uma galera vai falar do Léo Jardim, que tem contrato que acaba até 25, seria uma ótima contratação do Fluminense, pegar o Léo Jardim do Vasco, mas não acho que seja uma contratação fácil. Mas para mim o Fluminense tem que ir atrás de um goleiro assim. Ou um goleiro que está em um time grande numa fase ruim, com problemas financeiros, problemas de renovar contrato, ou um goleiro de um time menor de Série A que já tem experiência. Mas o Marcelo Lomba não é esse goleiro. Para mim é uma contratação que não faz sentido. Na lateral direita a gente tem Samuel Xavier e Guga, e assim, não é dos melhores laterais do Brasil, mas acho que nível brasileirão não me incomoda ter esses dois laterais. Acho que Samuel melhorou a parte ofensiva de novo com a chegada do Renato, mas ainda dá muito mole ali da parte defensiva, e o Guga é aquela oscilação, né? Conseguiu jogar bem contra o San José na altitude, mas aí fica jogando mal 3 jogos seguidos, então a gente não consegue confiar, e eu tenho sempre a sensação que o Guga é insatisfeito com o banco, em algum momento ele vai pedir para ser negociado, mas até hoje isso não aconteceu, não é um ponto que me preocupa muito. Na zaga, a gente precisa falar da zaga. Na zaga a gente tem Thiago Silva, Manuel, Ignácio, Freitas, Thiago Santos. A gente tem esses 5 zagueiros. E aí me preocupa, porque a gente tem o Thiago Silva, que é um ótimo zagueiro. Não acho um bom capitão, mas eu acho um ótimo zagueiro. Acho não, ele é um ótimo zagueiro, né? Um dos maiores da história. E, cara, e aqui esses 4 eu não tenho um que me passa confiança 100%. O Manuel pela idade, o Thiago Santos pela idade e pelo momento, a temporada do Thiago Santos é muito ruim. O Ignácio, que pra mim até agora, esse se eu pudesse devolver, eu devolvia, tá? É o jogador que mais me incomoda. E o Freitas tem a vantagem de ser canhoto, sabe sair jogando, faz bons lançamentos, mas acho ele muito inseguro. Mas o Fluminense pra mim tinha que trazer 2 zagueiros pra jogar esse Mundial, tá? Pra completar esse elenco tem que trazer mais 2 zagueiros. É a minha opinião, é no mínimo um pra ser titular absoluto, e aí você bota o Freitas, o Ignácio, o Freitas, pelo amor de Deus. Hoje o Ignácio pra mim tá no nível que me incomoda muito. Bota o Freitas pra ser reserva, mas o Fluminense precisa trazer um zagueiro titular, tá? E mais uma vez, eu tô falando Mundial que é só mania de corte, tá? Mas é pensando em temporada também. Então pode desapegar o Mundial. Na lateral esquerda a gente tem René e Fuentes. O Fuentes fez 2 jogos muito bons na temporada passada, no final da temporada passada, depois de muito tempo de espera para ter essa oportunidade, né? Ele chegou a entrar 2, 3 jogos muito inseguro. Fez um bom campeonato carioca, que é um campeonato carioca, é um estadual, a gente precisa lembrar disso, e se machucou. O René deu conta, foi melhor do que a gente imaginava. Eu sei que você tem ódio do René, mas foi melhor do que a gente imaginava. E o Fuentes voltou, ainda não voltou sendo o Fuentes que a gente esperava, mas acho que, pensando em elenco, dá pra gente ir com esses 2 até o final da temporada. Agora, na volância, a gente precisa de um alerta bizarro. Na volância, a gente tem Martinelli, Bernal, Otávio, Nonato e Hércules. Temos 5 ali. Você pode botar o Lima, nesse negócio que eu não gosto de um volante. Você pode botar o Wallace Davi. O Vitor Hugo eu não vou botar, o contrato dele acaba agora, eu não vou contar. Você pode botar o Wallace Davi. E a gente está falando de Martinelli e Nonato, praticamente os titulares hoje do Fluminense. Aí a gente tem o Hércules, que tem potencial. O Hércules não tem como o Hércules ter esquecido, na idade que ele tem, e como ele é forte fisicamente, ele ter esquecido como jogar bola. Então a gente tem uma esperança, e aí depende dele começar a jogar bola, sei lá, alguém ajudar ele, algo tem que acontecer para esse cara começar a jogar bola. E aí Bernal se machucou, vai ficar 3 meses fora, que é o nosso único primeiro volante que a gente tinha, e Otávio também só chega no final da temporada. O Fluminense precisa trazer um camisa 5. Pensando em não gastar muito, traz um camisa 5 titular, porque aí você bota o Martinelli para disputar com o Hércules. Tem o Wallace Davi, que é um moleque da base que quando puder tem oportunidade, mas acho que também não tá pronto. E aí, se der merda com esse camisa 5, tomar um cartão amarelo, tá, o Martinelli improvisado faz essa função. Mas não dá pra gente contar com o Martinelli como nosso titular e deixar Hércules disputando com o Nonato, aqui a segunda posição, que é loucura, tá? Então o Fluminense precisa trazer um zagueiro titular, um camisa 5 titular. São as 2 contratações urgentes que o Fluminense precisa. Como meia, a gente tem 4/5 jogadores, né? Quem são os jogadores?
Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto, Lescano e o Isaac. São esses 4. E se você quiser botar o Lima, que eu acho que cabe mais aqui, porque na ponta tá aqui, ó, lotado, ele não vai ter espaço como ponta. Apesar de onde achar que ele performa melhor na ponta esquerda, mas ele não vai ter espaço nessa temporada, porque o Fluminense contratou 853 pontas, né? Algo meio mal formulado ali, não faz muito sentido. E aí a gente tem o Paulo Henrique Ganso que tá voltando fisicamente, eu acho que até o Mundial ele chega no auge dele, para mim é um jogador que eu não entendi ele não entrar em nenhum momento no Atlético Mineiro, é algo que eu gostaria de perguntar ao Renato Gaúcho. A gente tem Renato Augusto que não deveria estar no Fluminense, não deveria estar no futebol mais. E assim, um grande jogador, mas não tem mais função, não consegue mais desempenhar fisicamente. É triste você ver o Renato Augusto em campo. O Renato Gaúcho também, porque está escalando o Renato Augusto. O Lescano parece não estar pronto ainda, acho que é uma contratação inteligente, foi o destaque do Campeonato Paraguaio, o melhor jogador do Campeonato Paraguaio, é da seleção do Paraguai, mas é o Paraguai e é um moleque que não está pronto ainda, sofre essa adaptação. Temos o Isaac, a gente tem muita esperança, e confesso que tirando o Ganso, para mim, eu iria de Isaac. Ou, no máximo, o Lima, se o Lima voltar a jogar bola, que é outro que também parece que se aposentou em 24, não chegou em 25 ainda, e eu nunca fui um hater do Lima de 24 e 23, mas 25 o Lima não se apresentou para jogar bola ainda. Então, é foda falar que vai contratar aqui, porque a gente já falou que precisa contratar o mundo ideal é contratar um meia, tá? Para um lugar ali para disputar com o Ganso, para jogar junto com o Ganso. Mas, como a gente tem um moleque que é dois moleques que são promessa, o Lescano e o Isaac, temos o Lima que pode voltar a jogar bola e o Ganso, eu abro mão dessa contratação nesse momento. A gente vai para as pontas agora, onde o Fluminense tem mais jogadores. O Fluminense tem 7 jogadores para disputar 2 vagas nas pontas. O Fluminense tem, do lado direito, Arias, do lado direito o Fluminense tem Arias, Riquelme e Felipe, que deve estar voltando, a expectativa é que volte já no próximo jogo, no jogo de amanhã, no caso, quarta-feira. Arias, Riquelme, Felipe e Serna são os 3 da direita. Na esquerda, a gente tem Canóbio, Keno, Paulo Baia e Lavega. É uma disputa maluca. É assim, aqui na direita é maluca porque tem 3. Um é o Arias, então a gente fica com o Serna, que tem uma função tática que dá para entrar. Ah, Filipe, dá para jogar dos 2 lados. Todos dão para jogar dos 2 lados, tá? Mas tô falando que o lado que a gente está mais acostumado a ver os jogadores. E tem o Riquelme Felipe, que é o cara que a gente tem que trabalhar, que fez alguns jogos muito bons no Carioca, que a gente tem expectativa, mas mais uma vez vai lembrar que está em processo de renovação de contrato. Ali aquele contrato quando faz 8 anos de profissional, ele ainda não assinou. Isso me preocupa um pouco para a gente não perder esse atleta de forma mais rápida, tá? E do lado esquerdo, é o Paulo Baia que eu vou encostar, é o Lavega que não está pronto, e é uma briga entre Keno e Canóbio. E assim, o mundo ideal era eu falar para contratar um ponta titular, porque eu não consigo confiar nem no Keno nem no Canóbio. Mas não dá para a gente gastar o que a gente gastou no Canóbio e contratar. Então, assim, o Renato Gaúcho tem que resolver quem é o outro titular da ponta para a gente jogar bola. O Renato Gaúcho tem desculpa, ele tem 7 opções. Tem o Arias e mais 6 opções. Ele precisa arrumar uma solução nessas 6 opções. Pode não ser os melhores jogadores do mundo, mas opção ele tem. Então, para mim, não contrata nenhum ponto. Agora, centroavante, a gente tem Germancano e a gente tem Everaldo. Germancano machucou, estava fazendo uma boa temporada, são 14 gols, se eu não me engano, na temporada, ou 15. 14, são 14. Uma temporada com oscilações, mas uma boa temporada. Centroavante tem que fazer gol, gente. Mas se machucou, deve voltar ele até o Mundial. E o Everaldo, né, cara? Que é o Everaldo. Às vezes ajudou a gente contra o Sport, fazendo gol no final. Ajudou a gente contra o fraquíssimo San José, contra o Águia de Marabá. Às vezes consegue fazer algumas jogadas, mas é um nível fraquíssimo. O Fluminense precisa de um centroavante. E um centroavante titular. O Cano sempre vai ter espaço no nosso coração para brigar por essa titularidade, porque é muito difícil você tirar o Cano do time do Fluminense, porque é um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo que cada um aqui já viu vivo. Agora, precisamos de um atacante. Para mim, precisamos de um centroavante. Se a gente quiser fazer bonito no Mundial, a gente precisa de um atacante e pensando em temporada. Então, para mim, o Fluminense precisa de ir atrás de... Para essa temporada, eu vou abrir mão até do goleiro. Precisa do goleiro pensando na próxima temporada. Mas a gente está falando dessa temporada, o Fluminense precisa ir atrás de um zagueiro titular, um camisa 5 titular e um camisa 9 titular. O 9 é titular, mas você entendeu que vai brigar com o Germancano, tá? Para mim, o Fluminense precisa de 3 grandes contratações para a temporada, para a gente poder fazer uma temporada ok. E seu Renato Gaúcho precisa começar a mostrar um pouco mais de futebol também. Não dá para a gente ficar... eu sou o principal cara que eu vou falar. Ganhar, eu tô feliz, perder, eu tô puto.
E é isso, eu sou fluminense muito antes de gostar de bom futebol. Mas o Renato Gaúcho não pode ficar refém disso. A gente está falando de contratar um técnico de primeira prateleira que ganha mais de 1 milhão por mês, acho que é 1.700.000 a equipe inteira. Não dá para a gente exigir o mínimo dele. Então o Renato Gaúcho precisa mostrar mais. Tem só um mês de Fluminense, 1 mês e 15 dias? Talvez seja isso. Mas por enquanto ainda não convenceu. Mas tem que ganhar, tá? É ganhar amanhã, é ganhar contra o Juventude, e é ganhar da Aparecidense, ganhar do Vasco. Vou permitir um debatezinho contra o Inter no último jogo antes do Mundial. De resto, seu Renato Gaúcho, é ganhar tudo, tá bom? Deixa sua opinião aqui, deixa o like. Só por quem. Agora, na hora de fechar o vídeo, para quem chegou até o final, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui quais são. Você tem 3 contratações para fazer, tá? Eu quero nomes. Nome das 3 contratações. Abraço, até a próxima. Valeu, tamo junto.